Alentejanando. Sejam bem-vindos ao Alentejanando, o podcast da Alqueva TV. É a edição número 2 e connosco está Maurício Rebocho. Ele é um professor primário aposentado, mas a melhor forma de o lançar para esta conversa informal e esperemos que agradável é, se houvesse um governo provincial no Alentejo, o Maurício, de certeza absoluta, que seria o Ministro da Cultura. E é precisamente por causa disso que vamos falar com ele, não só de cultura, mas da escola primária, de tudo. Vamos ter muito tempo pela frente. Com certeza. Maurício, primeiro de tudo, bem-vindo ao Alqueva TV. Obrigado. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é, naquela altura em que foste para o magistério, não era muito normal os homens serem professores primários, ou era? Não era. Não era e não havia médias para entrar para determinada profissão. Eu, nessa altura, entrei porque, de facto, queria ser professor, um bocado influenciado até por meus professores do ensino primário, e como gostava de contacto com crianças e gostava de ensinar, optei pelo magistério. Concorri, fiquei e pronto, e lá me mantive quase 40 anos. Entretanto, nunca foste só professora. Como eu disse no lançamento, se houvesse um governo, tu serias o Ministro da Cultura, quase certeza, dado que tu tens feito de tudo e mais alguma coisa, principalmente em São Pedro do Corval, em que colocaste uma aldeia, que é o centro-oleiro do país, no mapa da cultura também, ao criar várias coisas. Exato. Vamos começar pela primeira. Qual foi a tua primeira criação no lado da cultura em São Pedro do Corval? Ora bem, os fantoches, digamos assim, são o pretexto para o começo de uma longa carreira por vários vetores e por vários setores. Então aproveita, o Maurício tem como é que nós podemos chamar isto? É um grupo? Neste momento é uma companhia. Uma companhia individual, de marionetas que se chama Marioneta. Exatamente, as marionetas com o Maurício. Exatamente. Mas, inicialmente, as marionetas começaram na Casa de Cultura de Corval. E porquê é que começaram? Porque, nessa altura, o associativismo, que não existia praticamente nem no Conselho de Arguinhos, nem em lado nenhum, a Casa de Cultura tentou formar-se e havia só apoios para criar grupos de marionetas, nessa altura fantoches, e outros tipos, e música. Como a música era mais difícil, tínhamos que comprar instrumentos, optámos e começámos por construir um grupo de teatro de fantoches. E foi aí que foi o embrião para o começo da Casa de Cultura de Corval, que inicialmente foi a Casa da Cultura da Juventude de São Pedro do Corval, a Casa de Cultura da Juventude de Corval e, posteriormente, já uns anos mais tarde, em 1980, acabou por ser Casa de Cultura de Corval. E os bonecos, digamos assim, eram o cartão de visita da Casa de Cultura de Corval, que tinha mais atividades do que essa. Portanto, para além a criação foi com os bonecos começaram a ir para diversos sítios, sobretudo sítios em Portugal. Começamos a participar nos diversos festivais de marionetas que havia a nível nacional, promovidos pelo FAOS da altura, e tivemos presentes em muitos. Exatamente. Depois a seguir foi o IPJ. E de facto, durante esses anos, nós estivemos em Santarém, em Aveiro, em Mangualde, em Viseu, em Bragança, em Coimbra, no Porto. Fomos a quase todos os festivais. E fomos aprendendo a construir, porque o nosso embrião, os conhecimentos que tínhamos na feitura dos bonecos eram muito reduzidos. E, sem dúvida, a nossa boa vontade, a nossa vontade de aprender, acabou por nos ir dando continuidade. Porque vocês começaram logo com marionetas ou com fantoches? Com fantoches. Nós não era mais fácil. Sim, era o mais fácil. Que é a utilização dos dedos. É dos dedos, os fantoches de luva. E foi por aí que começámos. Pronto, era mais fácil, nessa altura, participarmos. Mas a nossa boa vontade, como eu dizia, foi mais longe do que as próprias críticas. Porque no primeiro festival que nós fomos ao Porto, primeiro como observadores e depois foi o segundo em Alcobaça. Quando fomos apresentar uma história, os críticos, que nessa altura eram críticos do teatro, disseram de nós o pior que se podia dizer. E nós acabamos por encaixar, meus amigos, vamos fazer melhor. E começámos a aparecer nos outros festivais e durante alguns anos participámos. Foram aprendendo no erro. Fomos aprendendo no erro. Muito modestamente. Exatamente, muito modestamente. Nunca nenhum de vocês
tinha tido contacto com fantoches ou marionetas? Não, só na escola. Só na escola e na telescola eles ensinavam a fazer só uma coisa mínima. Mas porquê o fantoche? Porque é um espetáculo tão... Porque nessa altura não havia... reduzido, porque limita-se ali a uns bonecos e é para crianças, se bem que há histórias hoje. Sim, já para adultos hoje, também. sim. Hoje as marionetas e os fantoches, ao fim e ao cabo, as marionetas e os fantoches é tudo da mesma família. A questão é só a forma de manipulação. Costuma-se dizer que as marionetas são mais manipuladas com fios ou com varões, e os fantoches são normalmente de luva, mas já há fantoches de pé, de mão, de cabeça, é de toda a maneira efetivo, ou os buraku também. Depois, é claro que depois, com a ida a esses festivais, acabamos por ter contacto com outras civilizações, com marionetistas do mundo inteiro, inclusivamente marionetistas de outras escolas, sobretudo da Europa e até de países asiáticos, portanto fomos aprendendo até 1989. Em 1989 todos os elementos do grupo começaram a ter as suas vidas, foram cada um para o seu local e era difícil o encontro de todos. Entretanto, em 1989 fundei a Companhia Marioneta, que inicialmente era fantoches, teatro fantoche e luz negra, que a Luz Negra é uma das atividades que só havia um teatro em Portugal que fez, que é o Realês do Porto, que fez uma história lindíssima e fez várias representações, e que em Praga é o teatro mais conhecido. Aliás, é o ex libris para o turista. Portanto, com a lâmpada ultravioleta. Exatamente. Que se está com os brancos. Exatamente. E com os espetáculos de Luz Negra, primeiro na Casa de Cultura e depois como marioneta, acabei por ir a muitos locais deste país, nomeadamente as ilhas, fiz espetáculos em muitos festivais a nível nacional, sobretudo do norte do país, porque o norte do país é muito mais rico em termos de realização de festivais, e foram inúmeros festivais em Bragança, em Macedo de Cavaleiros, Carrasete de Anciães, Ovar, enfim, muitos festivais nos Açores, São Jorge, também em Santa Maria, enfim, muitos espetáculos que foram feitos, que fiz com a Luz Negra. Entretanto, desde 1989, consegui ter de pé este grupo e temos feito por aí alguns espetáculos para crianças e não só. O último espetáculo que foi produzido, um desafio que tive aí por causa das comemorações dos 500 anos da viagem de circunnavegação do Fernando Magalhães, acabei por fazer uma marioneta e com textos da Manuela Gonzaga, acabámos por fazer uma representação que já foi estreada em Lisboa, na Igreja de Santa Catarina, e depois posteriormente já foram feitos mais espetáculos com uma técnica que até ainda tinha experimentado, que é a técnica buraku, que foi uma aprendizagem das últimas aprendizagens que fiz no curso que tive em Lisboa com um dos melhores formadores mundiais em termos de buraku, e que participei em Lisboa há uns 6, 7 anos e depois aproveitei os conhecimentos para fazer uma técnica. Qual é a diferença dessa técnica para as outras? A técnica buraku, a técnica de construção é diferente porque são compostos por várias peças, e normalmente o teatro buraku é manipulado por 3 pessoas. Neste caso, este é manipulado por eles. Há quem chama o petit buraku, mas pronto. Mas é mais marioneta. É mais marioneta, sim, é mais marioneta. Há um que manipula a cabeça e um braço, o outro manipula o corpo e um braço, e outro manipula as pernas. E aquilo é uma conjugação de... aquilo é muito difícil. Os japoneses costumam fazer grandes espetáculos com o teatro buraku, eu só tive a ocasião de ver. Quando foi a Expo 98, houve uma companhia que fez em Portugal e talvez a única vez que houve em Portugal técnica de buraku talvez fosse essa, porque na EBIM das marionetas em Évora já trouxe algumas companhias importantes a nível do mundo inteiro, nomeadamente o Teatro Sob a Água do Vietnã, mas o buraku penso que nunca veio até Évora. O facto de ter sido professor ajudou na escolha de textos e na procura de textos? Com certeza que sim. Com certeza que sim, e eu procurei sempre inovar, e a nível da educação fui também durante 2 anos educador de infância. Quando não havia educadores de infância, fui convidado pelo Ministério, convidado entre aspas, porque fui praticamente obrigado, não é? Não havia colocação, tinha que trabalhar, e entretanto no Jardim de Infância introduzi o teatro de fantoches para a criação de personagens e até mesmo para o desenvolvimento da linguagem
dos miúdos, dos próprios miúdos da escola do jardim de infância. E que foi proveitoso. Posteriormente, utilizei as marionetas, marionetas feitas especificamente, e fantoches também, para a educação de adultos. Houve a exploração de uma família que foi criada na educação de adultos, foi experimentada a nível nacional e a nível internacional. Tive em alguns colóquios importantíssimos, nomeadamente em Troia, em Lagoa, em Lagos, muitos congressos internacionais de educação, em que foram feitas essas experiências e foi muito bem recebido pela própria crítica e pelas próprias entidades a esse nível da educação. Portanto, essas experiências educativas serviram-me muito até aí. Esses textos são em português, logicamente que no estrangeiro não haveria hipótese. Vocês têm trabalhado muito pouco no estrangeiro por causa dos textos ou porque não são convidados? Sim, não. Principalmente por causa dos textos. Eu tive uma ou duas participações. Tive uma participação em França, mas para comunidades de imigrantes, de filhos de imigrantes. E tive um convite de uns colegas em Alcácer do Sal. Houve uma altura que acabei por traduzir uma das histórias e fazer para uma representação, mas em espanhol. Uma das histórias, o João Pateta, também já fiz em espanhol e está pronto sempre a sair em espanhol, porque já fiz uma série de espetáculos na Extremadura espanhola, 18 ou 19 espetáculos, mas com a tradução para espanhol. A outro nível, a Luz Negra aí tinha outra potencialidade. Só que o problema funciona muito com música só. Só com música, mas engloba muito material que se tem que deslocar, sobretudo de aeroportos e tal, e é muito complicado levar as marionetas, são 90 e tal bonecos. Os bonecos são construídos a partir de objetos. São todos objetos, mas todos, alguns de grandes dimensões, o que não permite levar para outros países, nomeadamente para os Açores. Eu cheguei a levar 12 malas de viagem para os Açores. Com bonecos, com os panos, com tudo, com as luzes para fazer. E os Açores é aqui ao lado. Mas para ir para o estrangeiro era um bocado complicado. E normalmente a equipa é constituída por quantos? A equipa, normalmente, a Luz Negra era constituída por 3 pessoas. Os fantoches, sou eu que faço tudo. A luz, o som. Já tenho uma técnica especial, tenho um pedal para disparar a música quando quero. Carrego no pedal, como tenho as duas mãos ocupadas, carrego no pedal, aquilo está gravado com sequência, ainda utilizo o mini disc que é o mais fiável para mim. Claro. E portanto, quando quero, disparo com o pé e a música sai. E paro e disparo, e portanto é uma técnica que arranjei, que não inventei porque já vi um norueguês a fazer exatamente o mesmo, mas nunca tinha falado com ele, nem nunca tinha falado comigo sobre essa técnica. Já voltamos às marionetes, até porque depois vamos querer ver aqui alguns destes bonecos e também ver-te mexer ver manipular uma marionete e um fantoche. Como eu dizia no início, fizeste muito mais coisas para além desta. És o fundador da Rádio Corval, Sim. Foi a primeira rádio do Conselho de Rengues de Monsaraz. Penso que também estás ligado à Sociedade Filarmónica. Não, a Sociedade Filarmónica foi a única que me passou ao lado. Então, Essa passou-me ao lado. Houve algumas então tentativas. já não podes ser Ministro da Cultura. Essa passou-me ao lado, mas houve outros que pegaram e não valia a pena. Sim, mas era um grupo, sim. Era o grupo que sim. parecia... Nós fizemos pressão para que isso acontecesse. Claro. Tivemos um jornal na altura que se chamou Expressão Juvenil. Nós fizemos muitas coisas, que era tirado em duplicador, ia a Évora fazer em stencils eletrónicos o jornal, era tirado e depois trazia-se numa mala as cópias. Mas para além disso, a criação da rádio foi feita em 1986, foi a primeira rádio do Conselho, mas antes ainda houve a Casa de Cultura de Corval, que foi, digamos assim, o início da rádio. A rádio acabou por ser uma secção saída da Casa de Cultura de Corval. A Casa de Cultura de Corval, por seu lado, para além das múltiplas atividades, nós chegamos a ter 150 atletas a fazer atletismo. Mas eu ia puxar para o lado do desporto. Nós tivemos uma equipa de basquete que tu conheceste bem. Conheci. 3 anos. 3 anos, uma equipa. E tínhamos equipas júniores, de séniores, tivemos badminton, ginástica, demos ginástica a séniores. Nessa altura não se falava na ginástica aos séniores, na Sociedade da União e Progresso. E, basicamente, uma das mais importantes, creio eu, que a Casa de Cultura fez,
comigo sempre à frente. Logicamente, havia um grupo, mas quem dava a cara era eu, obviamente. Tem que haver o líder. Não é? Exatamente. Eu consegui sempre liderar. E isso muitas vezes ficou esquecido. Uma das mais importantes que a Casa de Cultura até hoje fez foi o dar nome à Olaria de São Pedro do Carvalho, que tinha ficado esquecida e estava morta. Em 1981, a Olaria em São Pedro do Carvalho estava morta. A Casa de Cultura foi o motor, digamos assim, com outras associações, para formar a Comissão de Cultura do Concelho de Arguinhos de Monsaraz, que deu corpo à primeira exposição de artesanato alentejano na Artística, que trouxe pela primeira vez até Arguengos quase todos os ministros do governo da altura, ditos culturais de quase todas as embaixadas, e a mulher do Presidente da República da altura, o Ramalhenes. E trouxe até a Artística, nas duas salas, mais de 16 mil peças de artesanato de todo o Alentejo. A olaria aí cresceu, a olaria aí começou a ser conhecida, e depois a própria Casa de Cultura, com o Leonel Janeiro, foi um presidente de junta de freguesia que lutou pela olaria da sua terra. Conseguimos, contra tudo e contra todos, fazer exposições de toda a olaria no jardim público, já que em Monsaraz estava um bocado politizada na altura, e como a junta de freguesia não era da mesma cor política, houve assim um choque, mas fizemos uma exposição paralela, com muito melhor qualidade em São Pedro, e algumas exposições foram feitas na própria Casa de Cultura em relação à promoção da olaria. E também, no seguimento dessas exposições, aquela feira ibérica do Barro, a festa, com a Salvaterra de Los Barrios. Exatamente. A festa ibérica da olaria do Barro. No seguimento, não é? No seguimento, eu não fui o mentor, e a justiça tem que ser feita, mas estive lá também. Nessa altura, o vereador da Cultura, o Dr. Cândido Fialho, era uma pessoa muito aberta para ouvir as outras pessoas e que formou uma comissão de cultura constituída por várias pessoas de vários quadrantes artísticos e políticos. E aí é criada a Festa Ibérica da Olaria do Barro, em Espanha. E aí também lá estive. E tenho estado sempre em todas as edições da Festa Ibérica da Olaria do Barro, quer seja em Portugal, quer seja em Espanha, eu estou lá presente. Já agora explicar, é uma feira ibérica do barro, que um ano é em Portugal, sim, Reguengos, ou São Pedro do Carvalho, sim, e em Salvaterra de Los Barrios, em Espanha. Que é também na Extremadura, aqui bem perto de nós, cerca de 100 km. Exatamente. A primeira exposição foi a primeira e a segunda foi em Reguengos, e depois, quando houve condições de se fazer em São Pedro, acabou por ser em São Pedro. E digamos assim, já vai na 25ª edição, está parada agora por causa da pandemia, mas de qualquer das formas foi um grande alavancar da olaria de São Pedro do Carvalho. E os oleiros sabem bem, sobretudo os mais velhos sabem bem, que é que lá andou, e eu não tinha interesse absolutamente nenhum, não era oleiro, não, mas a Casa de Cultura, essa foi, digamos assim, o grande impulsionador da olaria, e hoje a olaria pode estar agradecida a todos aqueles que se esforçaram para que ela hoje tenha a pujança que tem, e eu estive lá na primeira linha, sempre. Há 30 e tal anos, e se bem me recordo, quando havia provas de atletismo, os 10 primeiros eram sempre da Casa de Cultura de Corval. Sim, se não eram... Numa aldeia, convém contextualizar, São Pedro do Corval é uma aldeia do concelho de Reguengos, tem cerca de 1000, agora já ultrapassará os 1000 habitantes, mas na altura teria o quê? Sim, 800, 900. Sim. E conseguia ter mais vida cultural do que Reguengos. Sim. Cultural e desportiva. Sim. O Atlético tinha apenas o futebol e basquete, e vocês, em São Pedro do Corval, conseguiram ir mais além e meter os novos e os velhos a correr. Exatamente. Nós tínhamos equipas de todo o tipo. Nós tínhamos gente de toda a idade. Rapazes, raparigas, demos um grande incentivo. Nós chegamos a ter 100 e qualquer coisa atletas. Só que nessa altura não havia condições. Nós, para nos deslocarmos para provas de atletismo, íamos num caminhão de caixa aberta, com um toldo, que hoje isso é impossível, é impraticável, e hoje é proibido. E nós íamos com estes atletas. Eram quase tratados como gado. Hoje os pais não os deixavam ir, certamente, porque os pais não os deixavam ir.
para já não tinham condições de segurança, mas nessa altura a vontade era tão... Felizmente nunca nos aconteceu nada, nunca houve problemas, absolutamente nenhum. E depois, para além disso, tive atletas que tiveram pódios no campeonato nacional. Tive uma vice-campeã nacional de marcha atlética. Em Reguengos de Monsaraz organizámos por 2 vezes 2 estágios da Seleção Nacional de Marcha, com os da altura, a Susana Feitor e a Inês Henriques, hoje que ainda são atletas conhecidos, a Liliana Cabecinha, enfim, muitas desses atletas, e tinha uma grande pujança em termos de atletismo, e não só, a nível do basquete também, porque nós conseguimos fazer os torneios das festas de São Pedro do Carvalho com equipas como o Lusitano, sem condições nenhumas, com um quintal com as dimensões mínimas, mas sobretudo valia a camaradagem e valia o espaço a fazer lembrar a NBA, com as pessoas em cima das pessoas. Em cima e completamente cheio. Exatamente. Com pessoas sentadas no telhado. Estavam ligadas a fazer coisas pelas terras. O que acontece é que, passados alguns anos, a partir talvez dos anos 80 e qualquer coisa, as câmaras municipais começaram-se a substituir às atividades das associações. Sim, as festas eram organizadas por comissões. Exatamente, comissões. Portanto, pessoas e tinha que se arranjar dinheiro, para se Claro. fazerem. E conseguiam-se trazer grandes artistas da altura. As comissões, a partir de determinada altura... Não sei se te lembras, o grupo de baile, o tema Pacholi, muito famoso na altura, o Pacholi, Pacholi, foi estreado em São Pedro do Carvalho. Lembro perfeitamente desse baile. Exatamente. Os UHF. Em que o grupo de baile anunciou, vamos estrear este single que vai ser a loucura dos anos 80, e acabou por ser uma música referência para a altura, e que foi estreada em São Pedro do Carvalho num baile das festas. Os entre aspas, o Tony Carreira, o Toy, foram grandes referências das festas. O Zé Cid foram grandes referências o Marco Paulo também. Convém sempre falar na dimensão... Sim, da dimensão de uma aldeia. De uma aldeia. Vinham nomes... Sim. Que às vezes a Reguengos não conseguia trazer, e São Pedro conseguia ter esses nomes de cartaz. A própria Casa de Cultura, para angariar verbas, conseguimos, através de amigos que tínhamos, conseguiu trazer um Júlio Isidro a apresentar um espetáculo, um Luís Pereira de Sousa, que era aí, nessa altura, o grande animador da televisão portuguesa, através do meu amigo, que ainda hoje é meu amigo, o Fernando Correia Marques, trouxemos a Simone de Oliveira, o Lenita Gentil, o Varela Silva, enfim, grandes nomes que vieram a São Pedro do Carvalho cantar sem quererem um único tostão. Não quiseram nada. E alguma despesa que era dada, algum dinheiro que era dado para as viagens, eles acabavam por comprar produtos locais para levarem para as suas casas. Portanto, era notório. Ou seja, a carolice hoje em dia já não funciona. Não funciona. Aliás, hoje em dia não, há muitos anos que isso não funciona. E as câmaras municipais foram culpadas disso por causa do subsídio. Apesar de muitas vezes haver objetivos, só vos damos isto, mas depois as coisas acabam por se ultrapassar, e aí a esse nível... Às vezes torna-se muito difícil. Não é? Exatamente. Eu penso que a dependência do subsídio acabou por matar a capacidade de iniciativa, e também a conjuntura, hoje as tecnologias, isso tudo, também contribuíram para que as pessoas ficassem mais em casa. O facto das pessoas viverem de outra forma, nessa altura, para ver televisão, ias ao café. Agora, ou à sociedade. Agora vês televisão em casa, e se calhar tens 3 ou 4 televisões em casa, e vês no tablet, e vês no computador, e vês no telemóvel. O conforto é outro, no inverno. É evidente. A pessoa está quentinho em casa, não vai sair à rua para ir assistir a um Festival da Canção. Exatamente. Naquela altura juntavam-se as pessoas para ver o Festival da Canção, os Jogos Sem Fronteiras, os Jogos de Futebol, que eram raros os que passavam. Exatamente. E quando passavam era uma festa, um Benfica Sporting era quase feriado. Nesse dia ninguém trabalhava. Ou uma tourada, a mesma coisa. Porque também só havia um canal de televisão. Exatamente. Mas achas também que o associativismo também morreu? Sim, o associativismo está praticamente morto. E eu vejo, pelo caso de Reguengos, tinha a Sociedade Artística Reguenguense, e que tinha bairros de 3.000 pessoas, e que hoje em dia não fazem sequer bailes. O Atlético, o Atlético é a mesma coisa, o clube, a banda. O associativismo em São Pedro era mais forte, porque era mais fechado, mas também esse acabou por morrer, porque também acabam por morrer as referências. Exatamente. O Lionel... Sim, o Lionel... o Manel Conde, Manel Conde, pessoas que já não estão entre nós e que eram
dinamizadores. Mas nós temos aqui um problema neste Conselho. Eu digo-te já. O problema neste Conselho, nós nunca valorizámos quem tínhamos e quem fez alguma coisa por isto. Muito raramente acabamos por valorizar. E muitos deles só são valorizados depois de morrerem. E possivelmente, se os valorizassem antes, talvez houvesse mais capacidade de iniciativa, as pessoas participavam mais de uma outra forma, não só quando fossem convidados, as pessoas participavam. E, por exemplo, agora lembrei... Sim, porque o exemplo, ainda há meia dúzia de anos, se recompôs o grupo coral de Reguengos de Monsaraz, a banda está com uma pujança notável, ou seja, quando há vontade e quando há 2 ou 3 carolas, as coisas andam. O problema é que não se pode depender sempre de 2 ou 3 carolas. Hoje em dia as coisas estão todas muito profissionais, custa tudo dinheiro, manter uma banda, os instrumentos são caros, têm que estar todos sempre a 100%. E se quem fala numa banda, fala numa sociedade, fala num grupo como o teu, dos marionetes, isto é preciso investir. Claro, o problema é que depois também não há apoios nenhuns, não é? Não, no meu caso, como não estou constituído como empresa, não vale a pena, porque não vale a pena constituir-me como uma empresa, não tenho apoios. Os apoios são nos espetáculos que vou produzindo. E 25% ficam por Estado. E se os cachês às vezes são demasiadamente elevados, já não querem que os cachês já preferem fazer outro tipo de investimento. Portanto, há que investir, há que ter uma aparelhagem sonora capaz, não vamos pedir aparelhagens desta ou daquela ou do outro e depois aquilo nunca serve. Nós acabo por ter uma aparelhagem própria. Para adaptar ao teu espetáculo. Porque já sei que aqui com aquele espetáculo funciona. E, portanto, isso tudo é caro. O microfone com qualidade custa dinheiro. A amplificação também. Portanto, a munição, luzes. E tudo depois há o investimento em termos de material de confecção. Então vamos voltar às marionetes, ao grupo Marioneta. Onde é que tu compras, ou onde é que tu arranjas os bonecos? Seja o fantoche, seja marioneta. São construídos por ti? São artesãos que fazem isto? Explica-nos lá esse processo. Ora bem, aqui nos bonecos que eu tenho, eu só faço espetáculos com aqueles que produzo. Não tenho marionetas, nem fantoches, dos que compro ou que me oferecem para fazer espetáculos. Quando muito, mostro um ou dois. Todos aqueles que utilizo para espetáculos são confeccionados por mim. Utilizo alguns materiais mais ou menos acessíveis, nomeadamente os ferrovite, para serem leves, porque têm que ser leves, porque estar 30 a 45 minutos com um braço no ar não pode ser uma coisa muito pesada. Não pode ser uma coisa pesada, obviamente, ia mexer. Se não tinhas um braço do... Exatamente, mas há quem utilize no início, para a adaptação, uma muleta, uma espécie de uma muleta para manter a distância. Para segurar o braço. Exatamente, para segurar o braço. Mas depois aquilo... Portanto, e depois é a pasta de papel ou a pasta de madeira que se utiliza. E depois tintas. Na confecção, na confecção das roupas, aí é já mais difícil. Porque tem que se arranjar uma boa costureira e eu, em alguns dos meus bonecos, consegui arranjar algumas costureiras que me fizeram aquilo que eu queria e outras que não fizeram aquilo que eu queria. Eu cheguei a contactar com pessoas e fazer roupas para os bonecos e a depois ter que refazer ou pedir para fazer noutros locais. Portanto, né, recorrendo se calhar ao teatro. No teatro há costureiras, mas há costureiras que podem fazer isso. Pois, o problema é diferente de fazer... Mas como sabes, aqui só temos o Sendreve. E outra é para fazer Exatamente. Para um boneco é muito mais difícil. Exatamente. Porque são peças muito pequenas, não é? Fazer um casaco para um boneco deste tamanho tem que levar ali o pormenor, que é diferente de fazer um casaco para nós. Sim, depois tem que se meter uma mãozinha, tem que se meter a mãozinha no boneco, e tem que ter aquela dimensão, depois o espaço para entrar. Enfim, não é muito fácil depois arranjar alguém que tenha paciência para nos aturar. E depois a seguir dizer tem que ser feito assim, tem que ser, e depois as pessoas não entendem. Eu lembro-me que uma das minhas costureiras que uma vez contactei e me fez,
fez-me os bonecos, fez-me a roupa toda muito bem feitinha, só com um pequeno pormenor. Não dava para meter lá o braço? Não dava, estava toda cozida, portanto tive que rasgar a roupa do boneco para conseguir trabalhar com eles. E é assim. E em relação às marionetas, o que é mais difícil de fazer? É o fantoche ou a marionete? Não, depende. O trabalho A é marioneta o mesmo. é um boneco articulado. Sim, no caso do fantoche tem que se fazer a cabeça e as mãos. Só. Pois só. E depois, no caso das marionetas, tem que se fazer o corpo, vestir e depois colocar a cruz que nós queremos e para aquilo que nós queremos. E há diversas cruzetas. Há a cruzeta francesa, há a cruzeta checa, há a cruz normal. Portanto, todas estas cruzetas têm a ver com aquilo que nós queremos que o boneco faça. E há as próprias cruzetas que se criam em função do boneco. Eu, se fizer um boneco e quero que ele me faça determinados gestos, eu construo uma cruzeta e depois a seguir vou ensaiando aquela cruzeta para ele me fazer aquilo que eu quero. Porque é a questão da manipulação. É que aqui é que é a verdadeira manipulação. Nós conseguimos manipular as marionetas. E é aí que muitas Parece vezes... fácil, mas não é nada fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Eu já experimentei, sinceramente acho que não consegui mexer os bonecos. No leque de marionetas que eu tenho aqui, marionetas e fantoches, eu tenho praticamente uma coleção dos sítios mais importantes do mundo inteiro. Tenho da Índia, tenho de decoração e tenho mesmo de espetáculo. Tenho da República Checa, tenho da Inglaterra, tenho da Polónia, tenho de Mianmar, tenho da ilha de Java, da ilha de Bali, tenho italianas, tenho de Santorini, tenho duas marionetas de sombras, uma de couro, de couro que é tailandesa. Enfim, tenho... E depois as outras confeccionadas por mim. Espanholas, também tenho uma espanhola. Estava a tentar recordar-me, olhando para eles. E tenho duas réplicas de bonecos de Santo Aleixo, que nos festivais do boneco de Santo Aleixo eu fui... Comprei. Que em Reguengos foi possível ver na tal exposição da Exatamente. Feira de Artesanato de Exatamente. 1980, Nessa feira... veio pela primeira vez os bonecos de Santo Aleixo. Esses bonecos eram os originais, que foram Os adquiridos originais. pela Assembleia Distrital de Évora. Os bonecos, esses têm a exposição, estão no arquivo distrital, mas depois o Sendreve acabou por construir, com outros artistas, acabaram por construir réplicas desses bonecos e são aqueles que são utilizados em espetáculos Já mais agora os famosos do bonecos de mundo. Santo Aleixo que são de Elvas. Os bonecos de Santo Aleixo são de Santo Aleixo mesmo. Santo Aleixo é assim. É a zona de Conceito, Elvas. sim. Conceito de Estremoz, talvez. Fica ali entre E Elvas. tenho os mais conhecidos, que são os Robertos, que são os tradicionais portugueses, que são em madeira, são aqueles que estão muito apagados. Tem uma palheta, usa-se uma palheta para modificar a voz, que eu às vezes tenho uma palheta para mostrar, não é o caso que não tenho, porque a palheta é constituída por duas placas de fazer alumínio. quase voz de palhaço, não? Faz uma voz, coloca-se à entrada da garganta. É um bocado difícil de se usar. Mas vale fazer um teste de PCR. Sim, mas é assim. O princípio é muito difícil de usar. Há os marionetistas que usam essa técnica e temos muitos exemplos cá em Portugal. Temos 11 ou 12 marionetistas e bons que utilizam a palheta. E aqui, no princípio, usa-se um fiozinho para evitar engolir, para puxar. Mas depois há quem utilize duas ou três palhetas para fazerem várias vozes. São duas placas de alumínio. Há quem utilize platina, quem tem mais dinheiro, com nastro, e depois aquilo é umedecido e é metido à entrada da garganta e depois faz uma voz. Ora, Roberto! Bate muito. Portanto, são quase todos de madeira e fazem muito barulho e normalmente é com sons. São muitas das representações, muitos dos sons são quase imperceptíveis, mas é muito movimento, e muitos sons na altura. E, portanto, temos muito bons representantes em Portugal a nível das marionetas. E em Évora temos o Trolé, o Manuel Dias, que é um dos melhores marionetistas do mundo, já ganhou festivais em quase todo o mundo, no Japão, na China, talvez na Turquia, enfim. Mas essas coisas... Esta é uma arte que não corre o risco de acabar.
tem sempre público? Eu creio que não tem o risco de acabar. Porque vai... Pelo menos enquanto houver crianças, há público. Sim, sim, há público. Se bem que as crianças já, como se iniciou muito cedo nos telemóveis, começam a ver logo desenhos animados, começam a ver coisas mais modernas, se calhar já não acham tanta piada depois. Acham mais piada que se nós não é? construímos bonecos com aqueles personagens que eles veem nos filmes. Mas, de qualquer forma, não se perde, porque se andarmos para trás há alguns séculos, já no tempo dos romanos, eles já faziam representações com bonecos. Os romanos. E, curiosamente, o que é que eles... É da arte mais antiga. É das mais antigas. Há registros, salvo no Egito. E o que é que eles faziam? Eles faziam crítica, faziam sátira política com os bonecos. É isso que eu te ia perguntar, se nos textos se também metes lá algumas bicadas políticas. Se bem que o público, sendo jovem, não tem muito interesse em ouvir. Agora, se for um público mais velho, se calhar acham piada nessa lógica da sátira política. Sim, há quem utiliza, há grupos que fazem em termos de sátira política. Porque, como diz o povo a brincar, se dizem as verdades. É verdade. E é possível, no meu caso, humor, dizer muita verdade. No meu caso, nunca tive necessidade disso, porque, sobretudo nos fantoches, trabalho particularmente para as crianças. Embora as pessoas mais idosas também gostem de ver, porque vão rememorar aquilo que dá anos. Porque há anos andavam companhias de teatro, de marionetas, itinerantes por várias localidades. Sim, uma companhia de teatro era impossível de levar. Exatamente. Vamos voltar a São Pedro. Levar uma companhia de teatro a São Pedro era quase impraticável, por já que não havia um palco em condições para uma equipa de mas teatro. Mas fazia-se teatro em São Pedro, fazia-se porque a sala da sociedade ainda tinha condições mínimas. Sim, mas digo, é muito mais fácil transportar porque vocês usam o retábulo e duas pessoas ou três que se ponham lá dentro e está feita a equipa, ou seja, não ocupa muito espaço. Portanto, era fácil fazer esses espetáculos itinerantes, tal como os circos, circos pequenos que vinham para o interior. Esse também é sempre o problema da interiorização, é que somos esquecidos. Eu chamava-lhe os títeres, tem a ver com o espanhol. Os espanhóis dos títeres, que eram aqueles espetáculos de saltimbancos, onde fazia também a componente com os bonecos, os títeres espanhóis. Que chamam-se títeres, os fantoches espanhóis são títeres. São os títeres, o titiriteiro. Aliás, o Pachi Angel tem uma canção com esse título. Porque em Espanha há diversos grupos, há muitos grupos em Espanha. E há muitos festivais em Espanha. Em Espanha há muitos festivais. E pelo mundo inteiro. Eu faço parte de uma estrutura que é a Unima Portugal, que é a União de Marionetistas e Técnicos de Linguagem. Eu, por sinal, neste momento sou um membro do Conselho Fiscal, que é uma estrutura nacional que está sediada em Alcobaça, mas a maior parte dos membros está em Lisboa. Temos alguma coisa a ver também com o Museu da Marioneta, estamos muito ligados ao Museu da Marioneta. A nossa presidente, que faleceu o ano passado, era a presidente do Museu da Marioneta, que está em Lisboa, mas faço parte dessa estrutura e por aí tentamos participar em tudo o que é evento a nível internacional. Há um congresso internacional todos os anos, em vários países, agora com a pandemia também não tem havido, e há um festival muito importante, possivelmente um dos festivais mais importantes do mundo, que é em Charleville-Mézières, em França, onde vão todos os marionetistas. E aqueles que são convidados e que fazem espetáculos e que são pagos para isso, e os outros que alinham noutros espaços para divulgarem a sua criatividade e para divulgar. É muito interessante. A Unima está muito bem representada a nível mundial. Em Portugal estamos, apesar de estarmos, não sermos muito antigos, mas está em embrião ainda, numa fase muito inferior àquelas que à dimensão que têm outras Unimas a nível internacional. Mas há muitos artistas nessa área em Portugal? Sim, em Portugal deve haver neste momento uns, sem exagero, talvez uns 30 grupos no ativo. Uns 30 grupos no ativo. Talvez mais. Para a nossa dimensão. Sim, mas marionetistas, pessoas que trabalham com as marionetas, talvez sejam para aí 150 associados na Unima Portugal. Mas temos muita gente a participar. Mas mais no centro e norte. Tu tens levado muito pontapé desse boneco que está aí atrás de ti. Pois é. Que é um
Isto é uma marioneta. É uma marioneta. E muito grande. É muito grande. Esta marioneta tem 1 metro, pelo menos. Esta marioneta foi-me oferecida por um grande amigo que trouxe. É tailandesa. Eu não sei exatamente a proveniência dela, mas penso pelas características, deve ser tailandesa, Myanmar, por aí. Foi um grande amigo que eu tenho, que é o conhecido contador de histórias, o Jorge Serafim. Também nosso conterrâneo, alentejano. Mais abaixo de Beja. E conheci-o como contador de histórias. É um excelente contador de histórias. Não temos cá ninguém a contar histórias como o Serafim, embora seja mais conhecido do stand-up. Mas também é uma pessoa multifacetada. Tem alguns livros também, algumas histórias, e tem também pintura. Enfim, é uma pessoa muito interessante e que me ofereceu, sabia que eu gostava das marionetas, encontrar-nos por aí, então ofereceu-me esta marioneta. Essa que na cruzeta tem pelo menos tem uma cruzeta só de apoio. 10 fios. Não, as cruzetas destas, as cruzetas dos países da Índia. A Índia não tem cruzetas. A Índia normalmente não tem cruzetas, é só nas mãos. E as cruzetas destes países asiáticos, a maior parte delas, são só de suporte do boneco, do próprio boneco, que depois são os dedos. Os dedos é que vão mexendo. Por isso é que tem mais do que 4. Sim, esta tem uns 16 ou 17. 16 ou 17 fios. Eu perdi-me a contar aí nos 12. Sim, 16 ou 17 fios. E depois temos estas marionetas, estas também, que podem ser consideradas marionetas. Esta é uma marioneta de Java, da ilha de Java, e que é muito particular. Esta, portanto, é uma marioneta de manipulação inferior. À manipulação superior. Portanto, só mexe os braços. O braço, a cabeça e o corpo. Portanto, ela mexe os braços, mexe o corpo. Portanto, esta marioneta é uma dançarina. É uma dançarina, porque naqueles países, como sabes, a dança... Esta é em Indonésia? Esta é da ilha de Java, sim. Esta é uma das mais interessantes que tenho aqui. É um conjunto, tenho 2 destas. E depois tenho umas outras que vêm de outras ilhas. As outras das outras ilhas representam mais camponeses. Sim, mais camponeses. A técnica é exatamente a mesma coisa. São feitas da mesma maneira. Só que as outras são mais de camponeses. São mais campesinas. E depois também tenho aí uma das marionetas sobre a água. São as marionetas do Vietnã. Tenho uma tartaruga que também comprei em 98, também na Expo, onde comprei uma tartaruga. Anda por aí alguns também neste grupo, que são bem acima das 120, 130 marionetas. Deve aparecer muitas vezes cabeça no ar. Eu não estou a olhar para as moscas, estou mesmo a olhar para a coleção monstruosa que o Maurício tem aqui neste espaço. Tens mais... algumas mais em malas, nas malas, aquelas. Eu recentemente fiz espetáculos, fui fazer espetáculos a Rio Maior, recentemente, já durante esta fase da pandemia. E então alguns desses bonecos ainda estão dentro das respectivas malas das malas. Também estive em Mourão a fazer agora recentemente e portanto também são guardados. Muitas vezes já falta de espaço. Isto aqui funciona como, digamos, um ateliê. Mas isto aqui as pessoas veem a pessoa que está a manipular. Aqui neste caso, sim. Aqui neste caso, sim. Sim. Portanto, nos fantoches não. Nos fantoches não e nas marionetas normalmente também não. Também só se vê o boneco, não é? É assim, a manipulação tem várias formas de manipular. Inferior, manipulação à boca, enfim. E depois há a manipulação à vista e escondido. Portanto, há quem utiliza escondido, há quem utilize roupas totalmente negras para estabelecer, digamos assim, para ficar na penumbra. E depois há as outras, normalmente as marionetas de fio, as pessoas estão numa plataforma e só aparecem as marionetas. E os fantoches aparecem num pórtico. Este grande, por exemplo, esse teria grande, que ser escondido. Sim, tem que ser escondido. Sim. E depois há os burracu, normalmente portanto, os manipuladores estão todos vestidos de negro e com a cara tapada. O marionetista principal, depois de fazer, não sei quê, 20 ou 30 anos de marionetas, pode atuar com a cara destapada. Porque até lá não pode atuar com a cara. São mesmo regras. São regras rígidas. E utilizam uns tamancos enormes para fazerem a altura no local dos espetáculos. É pena não conseguimos ver cá em Portugal muitos desses espetáculos. Mas normalmente a Fundação Oriente é quem consegue trazer de vez em quando alguns espetáculos.
mas sempre com lotações muito limitadas. Porque, e enfim, agora nesta fase, então, já eram limitadas na altura. Já vamos com 2 anos e vamos continuar assim, se calhar, sim, por muito mais tempo. Mas o facto de ser marionetista, e estar credenciado dá-nos essas vantagens de irmos até aos espetáculos e inscrevermos com tempo. Depois, para além das marionetas que tenho aqui, também tenho alguns dos locais, alguns cartazes onde participei. E em São Pedro do Carvalho houve um festival internacional de marionetas que trouxe alguns grandes grupos a São Pedro do Carvalho. Eu, por acaso, só tenho um dos festivais que foi realizado em 1983, que foi, e em que teve a participação de um grupo francês, para além dos grupos, um grupo de Lisboa, 2 de Évora, não 3 de Évora, 3 grupos de Évora, porque nós no distrito de Évora temos 4 grupos, curiosamente. Temos 2 de teatro fantoche, temos um de marionetas e temos os bonecos de Santaleixo. A nível Zona Sul, as coisas já são... Há por aí 2 ou 3 grupos, há um em Lagoa, e alguns que já foram, digamos assim, fruto de formações que eu tenho feito. Fiz algumas formações no Algarve. Porquê é que há tão poucos marionetistas no Centro-Sul e tantos no Centro-Norte? Talvez tenha a ver com o associativismo e talvez com... não sei. A razão lógica não posso... Mas posso ter a ver com o associativismo e também com o teatro, a ver teatro, porque isto é uma das formas de fazer teatro. Claro. O Porto, digamos, era uma grande escola e há vários grupos no Porto. Em Lisboa também. Na zona de Alcobaça, Leiria e por aí também há alguns grupos. E depois é um bocado espalhados no Sul, outro mais nas Beiras. Mas sobretudo no Porto, na zona do Porto e Lisboa, é que estão concentradas as grandes companhias. Esta é um fantástico. Eu acho que ela já está do lado. Não faz mal. Melhor é coisar antes que estrague. Pronto. Esta, digamos assim, foi das primeiras que fiz, antes mesmo de formar a companhia. Esta não tem mãos. Não tem mãos ainda. Não tem mãos. E é manipulada assim. Ora, o dedo, o polegar entra num... Não, essa não. Essa, nesse caso não. Essa é uma manipulação direta à boca. Essa é só preciso ter a boca. Só preciso ter assim. Esta é que é de... Esta, se fizeres a boca, se meteres a parte de cima da mão em cima e o outro dedo por baixo, ela já pode falar. Olá, eu sou o Becas. És o Becas. Olha que o Becas não tinha essa cara, não é? O Becas. Não é? E esta, se tivesse mãos, portanto, fazia... Esta era a Dona Gioconda. Olá. Então eu sou o Leonardo. O Leonardo. Eu pintei-te. Oh, Leonardo. Opa, estás bom. Leonardo. Estou com Covid, não posso sair de Leonardo, casa. tu tens cara de bruxa. Não, é da doença. Não fui vacinado porque eu sou negacionista. Bom. Não vem logo o chapéu. O chapéu, é com o chapéu. Pois é. Este é um deles, mas eu tenho aí uma... Eu posso te... Mas as mãos também... sim. As mãos, tinhas que usar as mãos aqui, né? As mãos aqui, porque este é diferente, né? Eu estaria tapado. Ou tapado ou não, ou está manipulado. E apenas o braço. Sim. Normalmente... É um bocado falta de jeito, mas pronto, também faz parte. Ora, a única coisa que eu posso fazer é umas palmas. Pois, isto é preciso muita técnica. E depois, digamos assim, eu tenho aqui uma miniatura de um mini-palco, para, que serve para crianças. Às vezes, as crianças pequenas que me vêm cá visitar, porque eu tenho muitas visitas de gente que sabe... Depois meto aqui a minha neta... Exatamente. Então, às vezes faço aí pequenos espetáculos. Inclusivamente, tenho aí um pequeno cenário que ponho nas portas e faço espetáculos nas portas. E então aqui está ele, já estou escondido. Olá, vocês estão bons? Olá, boa tarde. Eu sou a Gioconda e não contava estar aqui nesta altura porque nem braços tenho. Mas, de qualquer forma, e agora que vou ser famosa a aparecer na televisão, olha... É uma oportunidade única para comprar umas mãos novas. Ok. Olá. E eu, apesar de ter Covid, também vim espreitar. Exatamente. É assim. Mas essa para ser manipulada, para ser bem manipulada, para ser... Eu não sou manipulador. Exatamente. Esta para ser manipulada, portanto, pode-se fazer assim. Então,
Temos cá... Agora vão reparar bem na diferença entre quem sabe e quem não sabe. Não, não. Aqui ela já fala. Olá! Olá! Assim. Eu era negacionista, está bem. Que não abriste muita boca. Eu sou uma bruxa. Eu sou uma bruxa. Mas bruxa boa. Sabias? Eu sou uma bruxa boa. E mortes? Pronto. E é assim. Isto é uma das técnicas. As outras técnicas, pronto, cada boneco tem a sua forma de manipular. As marionetas de fios, por acaso não está aqui nenhuma, estão todas penduradas. Pela experiência que tens, as crianças gostam mais do fantoche ou da marionete? O fantoche é mais direto, não é? Digamos, se nós interagirmos com eles... Mas é mais fácil com o fantoche. E as crianças são o melhor público do mundo. Claro. Porquê? Porque se não gostarem, dizem logo que não gostam. Precisamente, são puros. Portanto, não fazem fretes a ninguém. E quem está a fazer espetáculos apercebe-se da reação. Embora eu, durante os espetáculos, não apareça, mas tenho 2 buraquinhos na barraca. Tenho 2 buraquinhos é que estou a ver a reação. Estou a ver a reação das crianças. E em função disso é a grande facilidade dos fantoches. E quando eles não acham graça, tu tens textos alternativos, há formas de dar a volta? Há formas de dar a volta. Tem que ser com os palhaços, um pouco como os palhaços, não é? Sim. Tem que ser um plano B. Sim. O texto A não está a funcionar, temos que ir para o B. Sim, existe um texto da história. Claro. Obviamente, se não pode ser dita daquela forma, tem que ser dita de outra. O mesmo espetáculo, por exemplo, para diversos públicos. Eu tenho os meus espetáculos direcionados para as crianças. Mas também tenho feito muitos espetáculos em locais onde há adultos. Lares, escolas onde há miúdos portadores de deficiência. E aí a linguagem tem que se adaptar em função do público. Senão corremos o risco de eles não gostarem. Claro. E quando o objetivo é irmos lá divertir e fazer alguma coisa de útil, portanto o objetivo acaba por não ser conseguido. Daí que tínhamos que adaptar. É a grande vantagem de fazer espetáculos em direto. Enquanto, por exemplo, se tu recorresse a uma gravação... se o público não gostasse ao princípio... Evidente. E levar com aquele espetáculo até ao fim. Exatamente. Assim podes ir adaptando. Por isso perguntava vocês têm a rédea solta para, dentro do texto, ou alterar vozes, ou meter umas buchas para chamar... Sim. Como fazem os atores, acaba por ser isto é um espetáculo, não é? Sim, é um espetáculo. Há que improvisar quando o público não se está a aderir, há que improvisar para puxar as pessoas, não é? Exatamente. Aliás, até na música, os músicos se veem que não estão a gostar de determinado estilo, optam por outro, não é? Exatamente. Mas aí quando há público tem que se agradar ao público. Eu, por exemplo, tenho alguma experiência nos Açores. Uma das primeiras experiências que tive nos Açores, havia um espetáculo que era construído e até foi aproveitado para uma campanha política. Quem assistia aos espetáculos, os políticos, a seguir à missa, apareciam logo a seguir ao espetáculo para fazerem campanha política nos Açores. E o que acontece, como as condições não eram muito boas, foi montada uma barraca em cima de uma caminhoneta, em cima de uma carrinha. E o que é que acontecia? O texto era gravado, que era para o som sair como devia ser. Não havia eletricidade, aquilo era tudo com baterias. E a prova evidente que aquilo não funcionou foi precisamente por causa... Não funcionou, porque às vezes ou o texto não... às vezes a gravação não saía quando nós queríamos e aquilo acabava por tudo turpado, ou então o público, se fazia uma pergunta, o público não respondia em função da pergunta, portanto, aí a utilização de um playback é completamente desacertado. De música, mal ou menos agora de voz, sim. Tem que ser sempre em direto para evitar precisamente isso. E o público é todo diferente. Porque se fazem uma pergunta e o público não responde, tu, se estiveres em direto, podes repetir a pergunta até o público responder. Exatamente. Por exemplo, podia dizer, olha, meus amigos, vocês gostam de gelados? Não! Então, nessa altura, se não gostam de gelado, tem que pôr uma alternativa. Olha, gostam de batatas fritas? Agora, se tivesse gravado, eu dizia-lhes, meus amigos, vocês gostam de gelado? Não! Até vamos comprar um gelado. Tens que manipular os bonecos e as crianças que estão a ver os bonecos. Exatamente. Portanto, temos que chegar lá. Temos que chegar lá por essa via. É muito interessante porque nós próprios artistas
os fantocheiros, bonecreiros, marionetistas, não nos... Quando tenho os bonecos na mão, eu sou outra pessoa completamente diferente. Se tu me pedires agora para eu fazer vozes dos bonecos que faço, eu, se não tiver um boneco na mão, eu não sou capaz de fazer. Portanto, nós aí interiorizamos, a partir do momento que entra-se para dentro da barraquinha... Vestes a pele daquele boneco. Vestes a pele daquele boneco e abstrai-me completamente de tudo o que existe à minha volta. Mas isto é verdade. E eu nunca subi a um palco, eu nunca me meti atrás da minha barraca, apesar de já lá andar há 33 anos, que não fosse nervoso. Até dizer, até fazer a primeira voz, até falar a primeira vez, o nervosismo está lá sempre. Para quem funciona com câmaras e microfones e público, o nervosismo é bom sinal, é sinal de responsabilidade. Exatamente, exatamente. Isso, nós que somos da rádio e da televisão, nós sabemos bem que sim, tem sim. que haver o nervoso medinho. E os artistas, aliás, ainda há pouco tempo, no espetáculo do Zé Cid, em que ele diz: eu cada vez que subo ao palco, eu tremo por todo o lado. E já faz isto há 50 anos. Sim. Ou seja, é sinal de que continua a ter respeito pela sua profissão. O nervosismo é mesmo isso. É o nosso termómetro cá dentro que vai dizendo: estás bem, estás mal, acalma-te, olha em frente, olha para o lado, não gaguejes. E para vocês isto acaba por ser tudo igual, não é? Outro dos pavores grandes que eu tenho, e agora os últimos espetáculos que fui fazer, estava com um bocado de receio, é o faltar a voz. O indivíduo durante um espetáculo faz 4 ou 5 vozes diferentes, desde as agudas até às graves. E femininos e masculinos. Fazer um espetáculo, tudo bem. Temos muitas vezes aquecer a voz, estamos cá a aquecer, mas muitas vezes chegamos aos locais e... Sim, o ar livre, espetáculos ao ar livre. Sim, o ar livre. Sobretudo está mais frio. Exatamente. E basta beber qualquer coisa fria. Sim, depois temos de ter muito cuidado com isso. Nós temos esse problema da voz, e temos depois, de ter muito cuidado. E depois, muito tempo a fazer, por exemplo, a última que fiz 3 ou 4 espetáculos, estava naquela, como é que vai correr o último espetáculo? Porque até aqui vai-se aguentando. Estavas quase afónico. Pois está. Não. Isto depois nós acabamos por ter truques na voz, né? Acabamos por ter truques. Falamos de uma oitava mais abaixo. Exatamente, e a terapia algumas dessas... Só que não consegue fazer as vozes variadas. Exatamente. Como estavas a dizer. Mas o som sai nessa altura, mas consegue-se. E também é fruto de algumas formações que tive a esse nível, a terapia da fala. Portanto, tudo isso é um complemento e tudo isso tem que se fazer. Não é só ir fazer espetáculos, fazer uns bonecos e meter as mãos lá dentro e fazer. Pois há todo o trabalho que se tem que fazer de respiração, saber respirar, para não faltar a voz. A meio de uma voz como os cantores, acabava-se o fogo e ficava a canção. A técnica é toda a mesma. Sim. Porque vocês têm que comunicar. Exatamente. Portanto, tal como o cantor, tal como o ator, como os locutores, como os jornalistas, como toda a gente, nós temos que projetar a voz. Temos que chegar à pessoa através da voz. Os bonecos é a voz mais aquele boneco que está a mexer. Mas a responsabilidade está lá. A voz nunca pode falhar. Portanto, tens que ter cuidados também, como tem um ator de teatro, um cantor, de não poderes abusar em dias de espetáculos ou vésperas para ter... Sim, alguns, quando tenho espetáculos, procuro não apanhar frio, não beber coisas frescas, ter cuidado com a alimentação, porque a alimentação também é importante para esse tipo de coisa. Precisamente a última pergunta é que tu, com tanto envolvimento, com tanta ação, com tanta obra feita em várias áreas, mas acima de tudo na área da cultura e do desporto, nunca tiveste sequer a pretensão de ser presidente de junta em São Pedro do Corval, entrar pelo lado político? Tive, mas como movimento independente. Porque eu não me revejo no que existe, mas não tive essa sorte, porque os políticos partidários sobrepuseram-se a esse tipo de coisa. E quero-te referir um aspecto. Eu fui durante 4 meses delegado interino do Instituto Português da Juventude, em Évora. Que é um cargo muito importante em termos em termos nacionais. E não fui conduzido para o cargo de forma definitiva porque não me inscrevi em partido político nenhum.
Não tinhas o cartão. Não tinha cartão, nem quis ter o cartão. E, portanto, se calhar hoje seria, sei lá, um deputado... Mas menos feliz, de certeza. Sim. Mais dependente. Sim. Porque, como diz o povo, uma vez mais, não há almoços grátis. e quem dá uma mão, logicamente que vai ter que dar muito mais coisas. Exatamente. A tua isenção permitiu-te trabalhar sempre de forma independente, de fazeres aquilo que gostas e de fazeres bem feito, porque não tens obrigações, nem tens ninguém a dizer-te. Isso, o bem feito é o público que diz. Sim, mas sim, eu tento fazer o melhor possível. Para fazeres há tantos anos é porque as pessoas gostam. Mas tens essa proposta para que nas escolas, sim. Nos tempos das atividades extracurricular é ensinar-se olaria. Fosse olaria. Que é uma proposta, portanto, não apenas em São Pedro. Não apenas no Conselho. Há ainda artesãos, mestres oleiros, que já mais velhos, que não se importavam absolutamente nada de fazer isso. Tenho quase a certeza. Sim, eles dão formação nas olarias, portanto, com muito mais vontade, ensinariam aqueles que provavelmente iriam pegar nas suas... E na escola porquê? Porque se for qualquer aprendiz que vá para uma oficina de olaria, não aprende um ano. Claro. As atividades extracurriculares, pelo menos a escola do ensino básico, tem 4 anos. Os 4 anos. E começavam nesses 4 anos começavam logo a mexer no barco, exatamente. Como nós, na nossa altura, mexíamos na plasticina. Sim. Em que brincávamos e moldávamos plasticina. Se eles começarem logo com 5 anos, 6 anos, a mexer em barro, podem ganhar o gosto. E aos 10 anos já mexem e já fazem um prato, já fazem um jarro, uma tarefa, qualquer coisa. Não é? É mais ou menos fácil. Eu ainda andei a aprender, ainda consegui fazer um texto, que é a primeira coisa que se aprende, é um texto para a panela. Mas não, é difícil, mas não... Eu já experimentei, mas sei um cinzeiro um bocado abaulado. Depois as mãos têm que se habituar ao barro, têm que ficar lisas, continuar. Não há dúvida que é preciso muita técnica para se fazer aquilo que parece tão simples, vê-los puxar o barro e aquilo sobe. Parece e nós metemos lá os dedos, aquilo parte todo e fica tudo torto. É isso. Mas pronto, é uma pois posição a minha proposta é nos próximos 3, 4 anos ter um livro cá fora. Depois vou pedir apoio a quem de direito, ou então um livro com as minhas memórias, que não são só memórias. São constatações de facto. É a história. Acaba por ser a história. A história do Conselho e as participações e o que houve. O teu contributo para a história do Conselho. Exatamente, o meu contributo. E penso que vai ser bom para as gerações que vêm aí. Rapidamente escrevas. Já que a valorização até agora não tem sido muita, pelo menos que valorizam depois. Pois, isto é um problema nosso. É muito português este a galinha da nossa vizinha é sempre melhor que a minha, não é? Então, deixo-te uma palavra final que queiras para o público que nos assiste e que vai ver este podcast, o Alentejanando, para fecharmos esta edição 2. Eu só espero que tenha contribuído com esta minha conversa contigo, tenha contribuído para que as pessoas no Conselho, e não só, quem vir o podcast pode ser visto em qualquer parte do mundo. E nós temos amigos e seguidores de todo o mundo mesmo já. Se aperceba realmente que há pessoas que, a troco de nada, conseguem produzir riqueza cultural para a sua região, para o Conselho e para Portugal, ao fim e ao cabo. Sim, está tudo ligado. E, portanto, espero não os ter maçado com todas estas coisas, mas ficou aqui praticamente o essencial de tudo aquilo que eu tenho feito ao longo dos anos e, de facto, agradeço-te aí ao canal, o Alqueva TV, esta tua divulgação e esperamos, sinceramente, que este seja mais um pontapé grande de saída para que seja valorizado o Conselho de Reguengos, a nossa região em Portugal, e que tu tenhas muito sucesso neste teu novo projeto que meteste de pé. Muito obrigado. Final da edição 2 do Alentejanando. A 3 já está no forno. Alentejanando.